Boa tarde a todos. Prazer estar aqui hoje moderando esse painel, principalmente porque eu estou substituindo o mestre Paulo Moraia. Então, para mim é uma honra estar aqui hoje, falando de um tema tão relevante e a Soberana, mais uma vez, cumprindo a sua missão de trazer os temas mais relevantes do mercado à pauta, à mesa, para que a gente possa discutir e enriquecer o nosso conhecimento sobre o tema. Hoje nós reunimos um time bem experiente aqui para falar sobre o segundo painel, que é o painel 2, que fala sobre estratégias de extensão de vida útil. Teremos 4 palestrantes e eu peço que façam as perguntas pelo chat. No final, nós abriremos uma sessão de perguntas e respostas, onde eu vou organizar as perguntas para os palestrantes. Então, sem mais delongas, vamos dar início aqui à primeira apresentação, onde eu tenho o prazer de convidar o Johannes Brunneberg, da Enalta, que ele é gerente geral de instalações de produção da Enalta, e a apresentação dele, ele vai falar sobre estratégias de gerenciamento de integridade e desgargalamento. Johansen, por favor, fique à vontade se quiser fazer uma apresentação um pouco mais completa sobre você, e a palavra é sua. Boa tarde a todos, sou o Johannes. Gostaria de agradecer a Soberana pelo convite e a todos aí pela contribuição, que também está ajudando bastante a ter uma visão melhor dessa área. Okay. Um pouquinho sobre a Enalta. Ela é uma produtora independente brasileira. Ela tem mais de 20 anos de experiência na área de exploração e produção. Está presente em diversas bacias brasileiras e tem 2 ativos de produção, do qual no campo de Atlanta nós somos operador e no campo de Manati nós participamos. O que a gente está trabalhando é o fato de querer entender melhor a vida do campo, né? E através de intervenções, investimentos, aumentar a produção, que é, no final das contas, essa é a receita. Okay? Buscando constantemente melhorias e através de redução de custos, né, eficiência operacional, o fator de recuperação e o prorrogamento do descomissionamento. Ok, da maneira como a gente vê, a gente tem uma ordem de precedência, né? Para começar, a gente tem que satisfazer a legislação e a sociedade classificadora, que indiretamente também é parte da legislação. Essas 2 áreas, os requisitos delas, elas são sujeitas a auditorias. Quer dizer, tem um certo grau de compulsoriedade de satisfazer, de aderir a esses requisitos. No que diz respeito à operação da unidade, as coisas vão degradando aos poucos e a correção deles ela é bem mais facultativa. Por isso que o que se vê geralmente é que no decorrer do tempo a eficiência de produção diminui. Ok, a estratégia em si, o que a gente está usando é o mesmo que as sociedades classificadoras, né, para essa área de naval. Provavelmente vocês são mais familiares com elas. A sociedade classificadora, ela, em termos muito gerais, né, ela investiga uma condição que está fundamentada no histórico. Ela tem registro de inspeções, tem manutenção, etc. Ao lado disso,
ela exige um cenário base, né? Condição da unidade nesse momento. Quer dizer, fazem medições de espessura, etc, etc. Depois disso, uma análise é feita para ver o que tem que ser corrigido, quais são as áreas fracas e quais são os itens críticos a serem abordados. E com isso é possível priorizar as atividades. E, a partir disso, pode-se implementar as correções e alterações e a sociedade classificadora emite a extensão, mais um tanto de vida. Na indústria de óleo, isso também tem métodos similares, né? Por exemplo, a API 579, que é a Fitness for Service, ela aplica um método semelhante a equipamentos, a itens e a sistemas. Só que não é tão compulsório quanto uma sociedade classificadora. Ok, olhando para a extensão de vida, o nosso critério principal, né, ao lado, é claro, do SMS e da sociedade classificadora, né, que olham para o lado de segurança, é a eficiência de produção. Tipicamente, um campo, já foi mostrado, né, um campo tem uma curva potencial de produção e, aos poucos, a produção em si ela vai caindo abaixo do potencial. E o que a gente pretende com o desgargalamento é um investimento para retornar a produção, a eficiência da planta para o patamar que é onde gera caixa. E, ok, ao lado da eficiência de produção tem a eficiência de operações de logística, tem dinheiro a ser feito lá, melhorando a eficiência. Tem as interdependências das alterações. Tem muitas alterações que dependem, por exemplo, de utilidades, etc. E elas têm que ser feitas, fazendo uma, pode afetar a outra. Tem o prazo de implementação, tem a flexibilidade da unidade, que idealmente, né, a gente teria. E um outro fator importante é o custo-benefício. Ok, nas diferentes áreas, né, como a nossa empresa é organizada e muitas outras, tem a parte do reservatório, né, tem vários que a gente deveria olhar bastante para o escoamento, como o reservatório está, tem como que foi, por exemplo, a evolução da pressão. Isso pode depender de como o reservatório foi tratado no que diz respeito à injeção de água ou gás, composição de fluidos, como já foi dito em apresentações anteriores, tipicamente a quantia de água aumenta. Ao lado disso, também a acidificação tipicamente é decorrente da injeção de água. Porosidade do reservatório, algumas vezes tem incrustação, pode ser tratada. Reservatórios adjacentes, melhoria do fator de recuperação, que pode ser promovida por diversas atividades, de identificação de novos reservatórios na área, que, por exemplo, pré-sal, que é um que surgiu principalmente na última década, e atualizar a modelagem do reservatório. Na área de sistemas submarinos, tem o que ocorre no decorrer da vida, a incrustação, fadiga, abrasão no ponto onde toca o solo, a corrosão e corrosão sob tensão, é um item importante. O equipamento, né, depois de tempo falha, fissuras, etc. Depois tem as instalações de produção, e essas em si, elas não são muito diferentes de unidades onshore, mas o fato de estarem offshore dificulta bastante. Temos os sistemas passivos, né, que
incluem o casco, ancoragem, separação, materiais, né, como dito anteriormente, se o H2S aumentar, pode ser que materiais, a um certo ponto, não sejam mais adequados, estruturas, principalmente aço terciário, sabe, aço que tem muita superfície comparado com o volume, revestimentos, isolamento e corrosão. Sistemas onde a idade pesa muito mais são sistemas ativos, geração de energia sendo um deles, compressão de gás, que normalmente ajuda no escoamento, né? Por exemplo, o gas lift, o tratamento e injeção de água, tratamento de água produzida, né? Como foi mencionado, no decorrer do tempo tem mais água produzida, a legislação pode mudar, e a exportação da produção, tanto gás quanto óleo. Ok, tendo essa visão, né, similar ao que é feito pelas sociedades classificadoras, né, tem o histórico da unidade, que são as inspeções, manutenção, que não somente a unidade também tem, mas como também fornecedores podem parte dela, determinação do estado atual, seria o seguinte passo, são inspeções, analisar a performance da unidade, monitoramento contínuo da unidade, análise da situação, né, condições de operação, tem o perfil muda, a composição muda, etc. Né? Isso requer o desgargamento da unidade. Aí é importante determinar o que tem que ser feito para manter o item apto para o seu serviço. E no passado, sabe, foi dito, sabe, muito desses sistemas, eles ainda têm vida útil. A única coisa, eles precisam, algumas partes precisam de substituição, no upgrade, etc. Tem a parte de engenharia e suprimentos, chega a parte de engenharia e suprimentos, uma vez determinado que tem que ser trocado, né? Isso tem que ser especificado novamente, procedimentos terão que ser feitos para novas rotinas, injeção de novos produtos químicos, etc., e a implementação deles, né, para retornar a eficiência de produção. Ok, concluindo, tem as perguntas que devem ser respondidas, né? A gente tem que saber onde que a deterioração está ocorrendo, o que é necessário para manter a integridade e a funcionalidade do equipamento, como recuperar esse potencial de produção e as prioridades, né, que provavelmente numa análise terão inúmeros pontos a serem melhorados, né, faz uma priorização do o que tem mais efeito, seria uma das possibilidades. Bom, tendo isso, a gente pode ter uma gestão proativa dos ativos, né, com melhoria de práticas de operação e manutenção, tudo é baseado no conhecimento e dados, a redução de riscos, né, quanto melhor se conhece a unidade, simplificações, etc., etc. E com isso, a rentabilidade do ativo. E tendo isso, a unidade pode ser usada por tempo mais longo. E também atender às expectativas de todos os stakeholders. Ok, essa apresentação. Obrigado aí e estamos disponíveis para qualquer pergunta nessa área. Obrigado. Hannes, obrigado pela apresentação. Peço que fique até o final para que a gente faça a sessão de perguntas e respostas. É interessante ver os principais desafios que a operadora tem, tanto de gestão quanto técnicos. Eu acho que você conseguiu abordar muito bem.
esses desafios para o futuro. Agora eu gostaria de convidar o nosso segundo palestrante, o senhor Marcelo Mazzaropi. Ele é o Regional Offshore Manager and Business Development Manager for Offshore Class in South America, da DNV, com a palestra Life Extension, Traditional or Innovative Approach. O Marcelo tem formação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e está no DNV-GL há 18 anos, sempre envolvido em trabalhos relacionados à unidade offshore. Ocupou diversos cargos técnicos na empresa, em áreas como aprovação de projetos, certificação de equipamentos, novas construções e unidades offshore em operação. Desde julho de 2017, ocupa o cargo de gerente regional de classe offshore na América do Sul, sendo responsável pelo desempenho geral e desenvolvimento do negócio de classificação de unidades offshore móveis na região. Marcelo, por favor, tem a palavra. Obrigado, Bruno. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Ou me avisa aí se estão conseguindo ver a apresentação. Ainda não. Ainda não vejo. Ainda não? Calma aí. Mais uma vez. Agora está vendo. Perfeito, agora sim. Está na tela? Bom. Perfeito. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a Sobena e saudar o engenheiro Ronald Carreteiro, coordenador desse evento, na figura do qual saúdo também todos os envolvidos na organização desse evento. Saúdo também meus colegas panelistas e a todos vocês que dedicaram a tarde de hoje para participar desse evento, que discute um assunto extremamente importante para a nossa indústria de petróleo. Meu nome é Marcelo Mazzaropi e trarei aqui, nesses próximos slides, a visão da DNV sobre esse tema que é a extensão de vida útil. Bom, a DNV é uma empresa de gerenciamento de riscos e de garantia da credibilidade. Temos cerca de 12 mil funcionários e operamos em mais de 100 países. Investimos 5% da nossa receita anual em pesquisa e desenvolvimento, para aprimorar nossos produtos e serviços e melhor auxiliar na solução de desafios de uma indústria sempre em evolução. Atuamos fortemente na indústria marítima e offshore e no mercado de energia. Para a indústria marítima e de óleo e gás, oferecemos serviços de classificação e serviços de consultoria, para auxiliar nossos clientes a enfrentar com segurança a jornada contínua de descarbonização e digitalização. Estamos também presentes no mercado de energia renovável e fornecemos certificação de sistemas de gestão e serviços de garantia da cadeia de suprimentos em todos os setores. Oferecemos software, plataformas, serviços de segurança cibernética e outras soluções digitais, principalmente para os setores marítimos, de energia e saúde. Somos líderes no mercado mundial de classificação, incluindo navios e plataformas, com uma fatia de 20% da frota mundial, aproximadamente 11 mil embarcações. Temos experiência e perícia em todos os segmentos de navios e embarcações para a indústria offshore. Nossa missão, desde a nossa fundação em 1864, é salvaguardar a vida, a propriedade e o meio ambiente. E a nossa visão é sermos uma voz confiável para enfrentar as transformações globais. O aprimoramento da segurança tem sido nosso principal foco desde a nossa criação. Como uma sociedade classificadora, nós temos um papel especial na indústria de transporte marítimo e na indústria offshore. O transporte marítimo continuará a desempenhar uma parte importante da economia mundial nas próximas décadas. E podemos esperar que essa atividade mude substancialmente no futuro. Cada vez mais, a digitalização das informações estimulará a automação de processos e funções e impactará positivamente a segurança, o desempenho ambiental e o desempenho financeiro. Veremos um desenvolvimento para uma mais complexa instrumentação de sistemas e estruturas a bordo, sistemas de controle baseados em software mais sofisticados e uma conectividade melhorada. Para os armadores e operadores de embarcações, a digitalização pode reduzir nos próximos anos o OPEX de sua frota em 30% ou mais, e, ao mesmo tempo, melhorar o uptime, segurança e integridade dos ativos. Dentre os nossos serviços de advisory que prestamos está o suporte à extensão da vida útil.
E qual é o histórico da ADNV com serviços de extensão de vida útil? Bom, quando analisamos o perfil da nossa frota offshore em classe hoje em dia, vemos que aproximadamente 50% é composta por embarcações com mais de 20 anos de operação. Isso dá um total de 114 embarcações que já passaram ou estão passando, nesse momento, pelo processo de extensão de vida útil. Enquanto sociedade classificadora, é nosso papel revisar os estudos de extensão de vida útil dessas plataformas para garantir que elas são capazes de permanecer em operação de forma segura. Na indústria offshore, a ADNV é reconhecida pela sua experiência no chamado harsh environment. São áreas onde as condições ambientais são mais severas, como, por exemplo, o Mar do Norte. Mas nós temos também uma grande presença em águas benignas. Temos 43 FPSOs operando para 28 companhias petrolíferas diferentes e todas, exceto 2 delas, estão em águas benignas. Acho importante mencionar isso aqui, visto que quando falamos em conversão de petroleiros para FPSOs, invariavelmente falamos da extensão de vida útil de um ativo. Aqui temos um caso bem típico de demanda relacionada à extensão de vida útil de ativos offshore, né? O desafio do cliente era claro. A companhia pretendia estender a vida útil de 34 plataformas fixas. Entretanto, a maioria dessas plataformas não cumpria com os requerimentos atuais. Muitos detalhes necessários para avaliação não estavam disponíveis, como detalhes de conexões estruturais, desenhos, relatórios de solo e relatórios de controle de peso. Como solução para esse desafio, a ADNV formou uma equipe multirregional a partir de seus escritórios em Oslo, Copenhague e Mumbai, e essa equipe desenvolveu uma metodologia de requalificação adaptada para a extensão da vida útil específica, para aquela geografia e os regulamentos locais aplicáveis. Utilizando essa metodologia, a ADNV realizou análises avançadas e independentes, incluindo a verificação dos planos e processos de extensão da vida útil. O valor agregado para o cliente foi estender com segurança a vida útil dos seus ativos, garantindo assim uma receita futura substancial. Além disso, a verificação de projetos independentes aumentou a segurança das operações, e as análises avançadas ajudaram a reduzir a necessidade de intervenção offshore na forma de inspeção. E aqui temos outro caso típico de demanda de extensão de vida útil, onde o desafio dessa vez era estender a vida útil de uma série de plataformas que estavam chegando ao fim de suas vidas de projeto. Após mais de 25 anos de operação, as plataformas enfrentavam problemas consideráveis de envelhecimento, incluindo sistemas e equipamentos obsoletos. No entanto, os recursos de petróleo e gás do campo indicaram que a produção continuaria além de 2030. Como solução, a ADNV realizou, em conjunto com o operador, um estudo de avaliação da vida útil para identificar a condição técnica das plataformas, incluindo estrutura, sistemas de processo e utilidades, dutos e instalações submarinas. Durante esse processo, foram mapeadas as áreas de atenção e os principais riscos. E, por último, foram recomendadas medidas para prolongar a vida útil das plataformas, com foco nos equipamentos críticos. Ao final do projeto, o cliente teve um mapeamento atualizado dos riscos relacionados à extensão da vida, incluindo os principais desafios técnicos e de segurança. Informações econômicas forneceram entrada para o business case montado pelo cliente para a extensão da vida útil do campo. As medidas recomendadas permitiram ao cliente priorizar sua abordagem para estender a vida útil das plataformas, incluindo modificar ou substituir equipamentos críticos onde estes se tornaram obsoletos. E o que seria a abordagem tradicional para a extensão de vida útil, né? Geralmente, ao avaliar a viabilidade da extensão da vida útil de um ativo flutuante, é realizada uma revisão dos registros de operação, principalmente de danos passados e da documentação estrutural existente. Nesta análise, são levadas em consideração as informações contidas nos relatórios da classificadora e as documentações do armador sobre manutenção e reparos realizados. É feita também uma avaliação da condição atual do ativo. Durante esta avaliação, é feita uma varredura da embarcação, para verificar se será necessário realizar outros reparos ou melhorias em detalhes estruturais. Em adição, é feita uma análise hidrodinâmica com base nos locais de operação, aonde no mundo a embarcação operou até o momento, e calcula-se o efeito sobre o carregamento da estrutura desta embarcação. É também realizada uma avaliação da vida-fadiga remanescente da embarcação, que será utilizada como input para o planejamento de futuras inspeções
e para preparar o plano de inspeção baseado em risco. Além disso, é também feita uma avaliação da tensão última. O envolvimento que a DNV terá nos projetos de extensão de vida útil dependerá do tipo do ativo e se o mesmo é classificado por nós ou não. A DNV possui em suas regras os requisitos para plataformas flutuantes classificadas por nós, que buscam continuar operando por um período maior do que o projetado inicialmente. Estes requerimentos abrangem a operação continuada na mesma locação, como também a opção de relocação da unidade para outro campo. Para unidades fixas ou que não possuem classe DNV, podemos auxiliar os operadores nos processos de extensão de vida útil, sempre com uma abordagem customizada para cada uma de suas necessidades. Nesse caso, é possível escolher se as regras da DNV serão utilizadas como base ou se serão utilizados outros estándares, como, por exemplo, a Guideline 122 da Associação de Óleo e Gás Norueguesa. Em todo caso, algumas atividades nas quais a DNV pode suportar incluem estabelecer processos de extensão de vida útil e planos, estabelecer conceitos ou cenários de extensão de vida útil, com fluxos de custos e receitas associados, identificar oportunidades para melhorar o valor de cada cenário, ou seja, reduzindo custos, melhorando as receitas e mantendo níveis suficientes de integridade do ativo, otimizar a escolha de oportunidades para cada cenário com base em critérios econômicos, como valor presente líquido, e, ao mesmo tempo, mantendo níveis de segurança suficientes e atendendo a restrições, como POB e orçamentos disponíveis. E o que seria uma abordagem mais moderna para o assunto de Life Extension? O aumento da utilização de sensores a bordo das embarcações, associados a uma maior conectividade, nos habilita a monitorar a condição do casco de forma mais eficiente, a tomar decisões com base em dados, e dessa forma, então, conseguimos reduzir incertezas associadas à condição do ativo, sendo possível saber precisamente quais as áreas de atenção em um futuro processo de extensão de vida útil. Nerves of Steel é uma solução da DNV criada para endereçar o monitoramento da condição estrutural das embarcações em tempo real. Essa tecnologia possibilita uma estimativa contínua da utilização do casco, baseado nas condições ambientais atuais, nas rotas ou áreas de operação das embarcações. Dessa forma, possibilitando decisões baseadas em dados operacionais para extensão da vida útil e conversão, manutenção e inspeção, análise de consequências para operação em nova área ou rota e o diligenciamento quando comprando ou vendendo um ativo. Criamos modelos para diferentes tipos de embarcações, e estes modelos podem ser verificados e calibrados por sensores a bordo, que medem os esforços no casco. Outro input para a solução do Nerves of Steel vem do sistema de produção da DNV, onde os dados das vistorias de classe foram registrados ao longo dos anos. Todos esses dados são enviados para a nossa plataforma, chamada Veracity, permitindo análise em tempo real e, dessa forma, influenciando o processo decisório da tripulação ou suportando a equipe de apoio de terra no longo prazo. A vantagem do Veracity é que ele reúne informações de várias fontes diferentes e permite a criação de um gêmeo digital. Isso torna o processo de tomada de decisão mais confiável e eficiente, reduzindo o risco de dano para a embarcação e sua tripulação. O Nerves of Steel inclui diferentes níveis de serviço, de acordo com as necessidades do cliente, e as seguintes soluções estão disponíveis. O indicador meteorológico possibilita uma visão geral da frota com indicadores da utilização da estrutura do casco, baseado nas condições climáticas reais encontradas pelas embarcações. O gêmeo numérico, esse é um modelo numérico da embarcação, que, combinado com os indicadores meteorológicos, possibilita estimar a utilização da estrutura do casco em tempo real. E, por último, o gêmeo híbrido, que utiliza o modelo numérico combinado com os dados dos sensores instalados no casco, para uma estimativa também em tempo real da utilização da estrutura desse casco.
Durante os projetos de construção ou conversão de plataformas, é comum a criação de um modelo de elementos finitos para o cálculo de fadiga. Para embarcações com classe DNV, utilizamos a notação adicional FMS para identificar as unidades que atendem a requisitos mais restritos de fadiga, sendo possível realizar o monitoramento das condições estruturais durante a fase de operação e criar um plano de inspeção customizado. A DNV realiza uma avaliação, ou seja, calcula os danos causados pela fadiga de acordo com os esforços calculados ou monitorados no casco. Esses dados são, então, utilizados para estabelecer um plano de ação qualitativa baseado em risco, também conhecido como RBI, como alternativa ao escopo de inspeção padrão. Embora a notação FMS não cubra os mecanismos de degradação por corrosão, esse mecanismo pode também ser considerado em uma abordagem baseada em risco. Durante a operação da embarcação, existem duas opções para mensurar os danos acumulados de fadiga. Em uma delas, as premissas de projeto, relativas ao regime de ondas e carregamento, serão substituídas pelas condições de onda encontradas e condições de carregamento relevantes durante a operação, para calcular danos acumulados de fadiga. Esta provavelmente seja a opção mais indicada para uma embarcação já existente. Na segunda opção, é utilizado o cálculo dos danos acumulados da fadiga de um gêmeo híbrido, ou seja, baseado em uma combinação de análise de elementos finitos e medições de sensores instalados no casco com a finalidade de monitorar os esforços reais. A DNV pode ainda auxiliar a identificar as posições ideais dos sensores e o número de sensores para garantir cálculos de resposta confiáveis em áreas críticas, otimizando a configuração dos sensores durante a construção da embarcação, novamente ajudando a reduzir incertezas associadas à condição do ativo e possibilitando saber precisamente quais as áreas de atenção em um futuro processo de extensão de vida. Bom, a apresentação ela é um pouco corrida, porque são 15 minutos que a gente tem para falar, mas eu estou à disposição de vocês, caso queiram expandir a conversa sobre esse assunto, tá? O meu contato é meu e-mail, sintam-se à vontade de entrar em contato, tá bom? Muito obrigado. Bom, Marcelo, obrigado. Interessante também ver a visão da classificadora, né? A gente buscou trazer a classificadora, a própria Oil Company, no caso da Enauta, e para a gente poder ouvir a opinião de todos vocês. Eu estou falando um pouco mais alto, espero que meu som esteja melhor. Caso não, me avisem. Agora vou convidar o terceiro palestrante para o nosso painel. Eu tenho o prazer de receber o engenheiro Mauro Nunes para falar das estratégias para revitalização de campos maduros. O Mauro ele é engenheiro químico formado pela UERJ, com lato sensu em engenharia de petróleo pela PUC e mestrado em engenharia de exploração e reservatório pela UENF. Possui 32 anos de experiência no ramo de petróleo e gás, tendo trabalhado tanto em onshore, em vários estados do Nordeste, como em offshore, principalmente nas áreas de estimulação, cimentação, flex-tubo, nitrogênio, intervenção de poços e condicionamento de dutos. Já tendo publicado 9 artigos técnicos no SPE e ADC Boletim Técnico do PBR Journal of Energy Resource Technology, nas áreas de controle de areia, estimulação, gerenciamento de águas e abandono de poços. Atua ainda como voluntário do SPS Seção Brasil, exercendo a função de vice-presidente. Na Halliburton, exerceu diversos cargos como de engenheiro de campo, coordenador de serviços, gerente de operações e gerente de tecnologia para o Brasil. Atualmente, exerce o cargo de líder de soluções para a área de completação e intervenção de poços e gerente de vendas técnicas para Production Solutions. Mauro, por favor, a palavra é sua. Bruno, muito obrigado. Imagino que esteja conseguindo ver a minha apresentação. Poderia confirmar, por favor? Ok, muito Enxergo obrigado. perfeitamente. Tá, obrigado novamente. Eu sei que a Sobena fez um grande esforço de fazer esse evento. Eu gostaria de agradecer, né, a estar aqui presente, representando a Halliburton e representando as companhias de serviços, né?
Basicamente, a nossa ideia aqui é mostrar a estratégia para a revitalização de campo, né? Tem uma agenda que eu espero abordar ela em 15 minutos, essa é a minha meta, né? Então, basicamente, aqui eu estou mostrando um slide mostrado pela ANP em 2019, né? Mas o que é interessante mostrar aqui e perceber é que a parte de offshore, que não é do pré-sal, está caindo, né? Então, você vê, por exemplo, os dois últimos gráficos estão mostrando aí que da parte de terra, por exemplo, caiu 30%, né? E da parte de bacia de campos, vamos pensar que é a parte convencional, né? De um modo geral, caiu algo em torno de 31%. Então, a produção está caindo, né? E isso poderia ser um indicativo que alguma coisa está acontecendo. Talvez que problema de escoamento, talvez algum poço já não esteja respondendo como deveria, talvez algum gerenciamento de água. Então, o que a gente poderia fazer para tentar melhorar isso? Por que eu digo melhorar? Porque, na verdade, o fator de recuperação de um campo sempre o objetivo é algo em torno de 35%. Tá? Então, esse slide também essa parte esquerda também veio da ANP na apresentação de 2019. E como vocês podem ver, por exemplo, certo? A bacia potiguar do Ceará, tá? Não chega nem a 30%, pelo menos esse é o objetivo da parte final, né? De recuperação de fator, né? Fator de recuperação. Tá? Se a gente for olhar todas as bacias que nós estamos trabalhando, seja ela em terra, seja no mar, que na verdade é um pouco diferente isso, nós vamos ver que a gente tem muito espaço para conseguir avançar. Então, hoje a gente já está com 35%, né, por cento de um fator de recuperação. E o que a gente espera? A gente espera que no futuro a gente consiga ultrapassar esse valor. Se você lembrar, no início, né, quando a gente só tinha a produção sem injeção secundária, né, sem fator de recuperação secundária, melhor dizendo, né, que era a injeção de água, né, a gente chegava só a 18%. Então, hoje, a gente consegue chegar a 35%, né, que a gente tem fator de recuperação primária, secundária e terciária, né? Então, tudo isso influencia, e mais. Tá? Se a gente for analisar campos maduros, isso é fácil ser gerenciado, afinal de contas, 70%, tá, do petróleo que está vindo do mundo, não estou falando só aqui do Brasil, não, estou falando do mundo de um modo geral, né? Porque aqui no Brasil, devido à alta produção de pré-sal, esse valor não é muito coerente, mas 70%, né, do petróleo está vindo de quê? De campos maduros. Tá? Esse fator, aqui no Brasil não respeita muito isso, como comentei, mas mesmo assim, tá? Como eu tinha comentado, 35% é um fator de recuperação que a gente consegue ver. E mais, se a gente consegue aumentar o fator de recuperação de 35% para 36%, quer dizer, se a gente consegue aumentar 1% só o fator de recuperação, poxa, a gente teria óleo para pelo menos 2 anos, né, da demanda necessária do mundo todo. Então, você vê que é interessante muito a gente trabalhar não só de aumentar a vida útil de toda a parte estrutural, né, a integridade de tudo isso, eu vou abordar posteriormente, mas também ficar analisando o aumento de produção, como até o Joanes comentou, né, que a gente tem que melhorar a produção, vou mostrar algumas estratégias, né, para a gente poder aumentar a produção. Basicamente, esse slide, eu gosto muito desse slide, que ele, sem querer, ele aborda tudo que a gente deveria olhar. Tá? Primeiro, a gente tem que avaliar o potencial de subsuperfície. Tá? A gente tem que analisar, gerenciar. Então, o gerenciamento do reservatório é muito importante, tá? Principalmente por curar por essa IOR, né? Que na verdade, a gente está olhando sempre os fatores de recuperação, a gente quer melhorar, né? Então, tem a recuperação primária, secundária, terciária, como eu comentei. Então, tem todas essas partes, e isso vai ajudar o quê? A aumentar a produção de petróleo e tornar viável o seu poço, tornar viável o seu campo. Tá? Na segunda parte, a gente pensa em melhoramento de produção. O que eu posso fazer para melhorar a produção? Muitas vezes, esse melhoramento, né, a parte de melhorar a produção, não está diretamente ligada, às vezes, à troca de uma bomba, tá? Mas simplesmente você ficar monitorando seu poço. Às vezes uma bomba desligou e você não notou, e aí, sem querer, você perdeu um dia de produção. Um dia de produção pode ser alto, dependendo da produção que você tem. Pode ter tornado até o resultado mensal ruim devido a isso. Tá? Então, tudo isso é importante, inclusive, fazer diagnóstico e análise de cada poço, né? Porque, lembra, a gente analisa o poço, depois a gente faz uma coisa mais abrangente analisando o campo, né? E quando a gente começa a fazer isso,
a gente começa a pensar. Eu lembro que até o Jones comentou, né, de estimulação. A gente pode fazer vários tipos de estimulação, tá? Eu vou comentar posteriormente, mas isso é muito interessante. E o gerenciamento de quê? O gerenciamento de água. Muitas vezes, como foi comentado previamente, várias apresentações, inclusive a Nayara também comentou, se é gerenciamento de água ou até o gerenciamento de areia, isso é muito importante porque são materiais que a gente não gostaria de ter na superfície. Então, se eu puder gerenciar isso e manter a água no reservatório, seria excelente. A mesma coisa com a areia. Quando eu estou produzindo areia, eu estou danificando o reservatório. Por quê? Porque altera a permeabilidade. Eu posso estar movendo finos. Esses finos podem chegar próximo ao poço e aí danifica. Tá? E aí eu sou obrigado a fazer uma intervenção só porque eu não soube gerenciar, às vezes, a produção devido a essa mobilidade dos finos. A parte de fluxo, também é interessante isso, você ter uma garantia de fluxo, né? Afinal de contas, de que adianta eu ter um potencial de poço que poderia produzir, sei lá, 5 mil, 11 mil, 15 mil barris, se eu não tenho como recebê-lo ele dentro de uma FSO, se eu não tenho como gerenciar a água que está vindo, tá? Então, tudo isso tem que ser analisado. Tá? E outro fator interessantíssimo, cara, a gente sempre aborda, você tem que ter uma programação para a sua execução. Então, a gente tem que programar e executar. Não é simplesmente você achar que tem que fazer e vai lá e faz. Não é bem assim, tá? Bom, na parte de artificial lift, normalmente essa é a primeira coisa que o pessoal executa, né? Monitorar quais são os problemas, ver se pode aumentar, trocar a bomba, melhorar a bomba. Então, isso é tudo analisado. E outro ponto é tentar melhorar a parte de recuperação, certo? Seja ela primária, ou secundária, ou terciária, ou até a primária. Tá? E aí ver o que você pode fazer. Você pode fazer algum tratamento químico. Eu sei que o Jones comentou alguma coisa sobre isso, né? Várias outras palestras também abordaram. Tá? Então, é interessante abordar essa parte, fazer uma análise do reservatório, certo? Manter a manutenção em excelência, né? O gás lift é importantíssimo, somente o poço é depletado, né? Então você não tem a energia para tirar todo o óleo, então você teria que não ter uma ajuda de alguma coisa. Então o gás lift te ajuda muito nessa parte, tá? Otimizar a energia, seja a energia do poço, seja a energia da plataforma. Às vezes você pode muito bem utilizar o gás para queimar e utilizar ele dentro do poço, ou para reinjeção do poço, você pode utilizar ele para energizando o poço, nesse caso, né? Você pode utilizar ele para, às vezes, para plataforma, não sei. Então, existem várias ideias que você poderia tentar utilizar. E a mesma coisa, se você tem um sistema de duto, até agora saiu vinculado, né, que os dutos brasileiros poderiam tanto trabalhar com toda a produção hoje da Petrobras, como eu poderia trabalhar até mais do que isso. Tá? Então, o que é o objetivo? Eu sei que já foi abordado isso anteriormente, mas é só para a gente ficar bem claro, tá, do que a gente está falando aqui. A gente está imaginando que você tem uma produção que a gente chama de recuperação primária. Né? Vamos melhorar a produção, fazendo a otimização, toda essa parte. Você vai ter um ganho, óbvio, mas não é muito sustentável, ele volta a cair. Tudo bem, volta a cair melhor do que o original, sim, mas talvez também não se torne bem econômico, afinal de contas, eu não quero aumentar a vida útil, certo? Simplesmente alguns meses ou alguns anos. Eu queria que fosse muitos anos. Então, o que a gente já pensa? Você já pensa em melhorar a sua parte do gerenciamento do seu reservatório, tá? E aí, quando você sai desse melhoramento, certo? Você já começa a trabalhar já, certo, na parte de IOR, certo? Que é a recuperação terciária, né? Que você começa a estudar, inclusive ter polímeros, fazendo toda a mobilidade do reservatório, gerenciamento in situ da água. Então, toda essa parte ajuda aqui no final. Que suponha que o seu plano de cortes seja 2 ou 3 anos, tá? Como se fosse aqui, você, sei lá, 15 anos ou 20 anos, como se fosse aqui, você pode estender isso até mais do que o dobro, tá? E aí sim, você tem um fator de recuperação que você estava projetando algo em torno de 20% ou 22%, ultrapassar os 35%. Tá? Então, aqui falando um pouquinho da utilização de produção, foi bem abordado pelo Jones. Né? Obviamente, a gente quer o menor custo possível, certo, pelo barril produzido. Tá? Então, a gente tem que manter, no mínimo, manter a produção. Eu sei que o caimento é algo em torno de 8%, tá? 6% a 8%, mas a gente tem que tentar manter essa produção. Esse é o nosso objetivo. Tá? Inclusive, aumentar com alguma coisa, que eu vou falar posteriormente como fazer isso. Né? A gente tem que tentar ainda maximizar a performance do poço, seja por estimulação, certo? Ou aproveitar um ativo que eu já tenho. Afinal de contas, o ativo também é o poço.
Quando foi abordado a integridade do poço é muito importante, porque eu posso utilizar ele para outras coisas. Tá? Como eu posso utilizar ele para outras coisas? Simples. Eu posso melhorar o contato do reservatório. Se eu tinha um contato, às vezes, 10 metros, tá? Eu posso muito bem fazer um tampão, entrar com o poço horizontal e aumentar minha área de contato do reservatório, tendo uma maior área de drenagem. Eu posso muito bem identificar que existem zonas que foram bypassadas. Quando a gente faz toda a análise, você vê, poxa, eu deveria acessar aqui e com esse poço eu poderia chegar lá. Ou simplesmente fazer um poço novo, que a gente chama de infill drilling, em que você chega naquela zona que você deixa. Então, qual é o nosso objetivo? Sim, aumentar a recuperação do reservatório, para aumentar o fator de recuperação. Então, esse sempre é o nosso objetivo. Tá? Aqui alguns exemplos, tá, de melhorar a drenagem do reservatório, né? Extensão de poços já existentes, poços multilaterais, você pode fazer daquele poço que você tem, daquele asset que você tem, que o poço é um asset, tá? Você pode fazer vários poços, certo? Multilaterais. E aí, do mesmo poço você consegue 3, 4 poços, tá? Parte de infill drilling. Por exemplo, você tem áreas que você bypassou, tá? Você identificou isso, tá? E aí o que você vai? Você já sabe exatamente aonde você vai perfurar para conseguir a máxima produção daquele poço. Então são pontos bem interessantes para você fazer. Obviamente não podemos menosprezar toda a área de entender como funciona o seu reservatório. Óbvio, eu tenho que entender. Não adianta às vezes fazer uma estimulação de um poço que já está depletado, tá? E às vezes o poço tem zonas que foram bypassadas. Por quê? Porque naquela época não era interessante produzir, porque a zona inferior produzia mais. Então, a gente poderia isolar aquela zona e botar para produzir outra zona. Então, tudo isso necessita o quê? Um bom planejamento de reservatório. Eu sei que isso, às vezes, não é feito de um dia para o outro. Tá? A primeira etapa que normalmente a gente faz é analisar a integridade, analisar o escoamento, tá? E trocar as bombas. É um procedimento bem comum. Mas, fora isso, a gente sabe que tem que fazer um plano de análise do seu reservatório, certo? Bem planejado, tá? Pensando em longo termo, que agora você não vai pensar mais de 15 anos, você estava trabalhando em 15 anos, talvez 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos mais você pensaria, seria a produção, tá? Muitas vezes você atingindo essas novas áreas ou reservas bypassadas, você vai conseguir muito mais do que isso, tá? Bom, produtividade do poço também é interessante. Óbvio, tá? O maior exemplo disso é o próprio pré-sal. A gente poderia imaginar que talvez 4 ou 5 poços poderiam encher uma plataforma. Isso eu acho que talvez o engenheiro da Petrobras mais otimista não poderia imaginar quando descobriu o primeiro pré-sal. Tá? Então, isso prova de novo que se eu tiver, por exemplo, tem 5 ou 6 poços produzindo, ou 20 ou 30 poços, no nosso caso, que a bolsa é um pouco inferior, mas se eu tenho esses poços produzindo e não tem todos eles produzindo, se eu acelero a produção, eu tenho um fator, quer dizer, eu posso botar outros poços para produzir e fazer com que aquela produção me ajude a tornar ainda rentável a plataforma. Então, tudo isso é interessante. Tá? É interessante não só, às vezes, o pessoal fala que muitas vezes, eu sou especialista de estimulação, então o pessoal fala, não, Mauro, faz ali minha estimulação, vê se eu faço um fraco, um ácido, e aí resolve o meu problema. Mas, às vezes, a perfuração evita uma estimulação. Tá? A gente faz o desenho de como vai ser a fratura, se a fratura vai ser vertical, transversal, toda essa parte, tá? E isso tudo influencia até pela parte de perfuração. Então, você vê que não é uma coisa sozinha, né? Mas a gente sempre o objetivo o quê? Uma produção, não aquela produção inicial alta, certo? Meu objetivo é sempre pegar uma produção alta e mantê-la. Ela tem que ser sustentável, tá? Então, esse é o nosso objetivo o tempo todo. Bom, eu não poderia deixar de falar pela eficiência operacional, que também foi comentado, né, por todos, da Nayara, Joanes, né, todos eles comentaram, certo? Que a gente tem que sempre procurar o quê? Se eu tenho uma plataforma, eu tenho que tentar reduzir meu tempo perdido, obviamente, né? O tempo das intervenções e o custo das intervenções, melhorar a minha parte de performance, tanto na parte de trilha quanto completação, tá? E, obviamente, melhorar a eficiência da superfície para gerenciamento do óleo produzido, ou do gás produzido, ou até da água produzida, de modo que esse possa ser escoado do melhor jeito possível, do jeito mais barato, mais eficiente, tá? Da parte de, como foi comentado, né, da parte de integridade, eu tenho que confiar no que eu tenho. Lembra, certo? Um poço é um asset.
Então, eu tenho que ter integridade no meu poço, eu tenho que garantir essa integridade, eu tenho que ter uma produção sustentável. Então, o poço tem que aguentar a produção. Não adianta simplesmente você fazer uma produção, certo? E depois, quando você quer fazer uma estimulação, você é obrigado a trocar todo o seu revestimento. Imagina, porque você não consegue fazer uma estimulação ou porque o poço foi desenhado para 15 mil barris, ele está produzindo 20, você trabalha com poço com problema. Tá? E, obviamente, as completações têm que ser otimizadas para aquele range de vazão ou para aquelas operações que você visa fazer no futuro. Quando eu falo visa fazer no futuro, eu já estou andando um passo à frente. Existe uma coisa chamada ABEX, não só o CAPEX, o OPEX, mas uma coisa que o pessoal normalmente esquece, né? É o ABEX, que é o abandono. Né? Então, quando a gente fala em otimização de completação, imagina se eu pudesse fazer uma completação que ela fosse mais barata para eu abandonar. Tá? Muitas vezes o abandono pode ser o mesmo custo de um poço novo. Tá? Isso é bem caro. Tá? Imagina se eu pudesse fazer isso de um jeito em que o abandono fosse mais simples. Né? Então, isso também entra nessa parte de otimização de completação. Tá? Na parte de perfuração, como eu já comentei anteriormente, né? Principalmente no infill drilling. Tá? Se você consegue acertar no reservatório exatamente no local que você deseja, mas para isso você tem que ter uma boa caracterização do reservatório, tá? Você consegue uma produção. Tá? Então, isso tudo influencia. Eu quero uma perfuração correta, no tempo correto, tá? E no menor tempo possível tentar conseguir, mas sem prejudicar nenhum dos parâmetros operacionais que possa surgir. Tá? Então, em suma, como já foi comentado, né, anteriormente, né, qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é não só diminuir custo, mas, na verdade, diminuir o custo por barril produzido. Tá? Então, eu tenho que analisar quanto custa a parte de facilities que eu tenho. Tá? Um trabalho integrado, como já foi comentado, né, anteriormente, um trabalho integrado, quanto seria, certo? E quanto é o contato. Então, tudo isso é um custo que eu tenho, certo? Associado com o quê? Bom, isso dividido, certo? É um custo dividido pelo barril que eu posso produzir, certo? Melhorar a recuperação do meu reservatório é sempre o objetivo, né? Através de várias técnicas, gerenciamento de água, gerenciamento do óleo produzido, do gás, certo? Aumentar o fator de recuperação, tudo isso influencia, certo? E, obviamente, certo? O escoamento, que às vezes é deixado em segundo plano, essa parte de escoamento e garantia, mas você, às vezes, fica limitado pela sua produção, porque você não consegue escoar todo. Por quê? Porque a pressão pode ser muito alta e você não tem aquela garantia toda. Então, tudo isso influencia para que você consiga entregar o óleo na refinaria, que esse é o seu objetivo. Tá? O óleo só vale quando ele chega na refinaria, não quando ele sai no poço. Tá? Então, em suma, certo? Nosso objetivo é diminuir o custo do barril produzido. Então, a gente quer sempre ter esse objetivo, diminuição do barril produzido, né? O custo do barril produzido. Bom, aqui só alguns casos históricos, né? Na verdade, eu só coloquei um em que 3, 6 meses aumentou em 10% a produção total do campo, né? E outro em 20% de 12%, mas isso varia de campo a campo, de acordo com o estudo, e quão profundo ou quanto você investe para que aquele fator seja interessante para que você tenha a produção do poço. Bom, basicamente era isso, Bruno. Eu espero ter conseguido chegar aos 15 minutos. Pelo menos o meu relógio chegou, não sei se foi, tá? Peço desculpas caso eu não tenha conseguido de novo. Agradeço a você e agradeço a Sobeira por permitir apresentar nesse evento. Mauro, obrigado. Excelente apresentação, bastante conteúdo. Obrigado por dividir a expertise da Halliburton sobre o tema. Teremos perguntas para que a gente possa aprofundar um pouco mais algum desses temas. Agora eu gostaria de convidar o seu xará, Mauro Destre. Ele é Infrastructure and Capital Projects Director na Álvares e Marçal, trazendo o tema dos teasers aos EVUs. Por que revitalizar é preciso? Mauro, fique à disposição se quiser se apresentar um pouco melhor e a palavra é sua. Não te ouço, Mauro. Nem poderia, eu estava com o som fechado, como é que você poderia me ouvir? Seria impossível. Bruno, todos, você já consegue ver a apresentação? Sim. Perfeito, perfeito. Ok. Bom, eu acho que é isso. Mauro Destre, eu estou há
Segunda-feira foi um dia histórico, 44 anos de produção na Bacia de Campos, primeiro poço Garopa, e eu já estava por ali. Então, já estou esse tempo todo na Bacia de Campos. Talvez somando os tempos de vocês, dos apresentadores que passaram aqui, não dê isso, né? De vida, talvez. Mas foi bastante interessante, desse tempo, 30 anos na Petrobras, desse tempo, 18, gerenciando entre projetos e ativos de produção na Bacia de Campos, em Manaus, no Rio Grande do Norte, depois voltando e cuidando da parte de comissionamento, até que me aposentei, meados de 2017, plena efervescência dos planos de desinvestimento da Petrobras, e esse plano de desinvestimento trouxe muitas operadoras solicitando que a gente pudesse orçamentos, OPEX, CAPEX e ABEX, que o Xará também colocou dessa forma. E aí, desses últimos tempos, fiquei fazendo esse trabalho para algumas operadoras, umas entraram, outras não. E agora, desde abril, estou aqui como diretor de óleo e gás na Álvares e Marçal. Bom, vamos lá. Falar depois desse pessoal todo, né, Bruno? É muito complicado. Eu fico me perguntando o que mais eu teria que fazer, principalmente depois do Mauro. Vocês ouvem bem, Bruno? Eu estou achando que, de repente, o som não está muito bom. Ou estão ouvindo bem? Ouvimos bem, sim. Perfeitamente. Então, vamos lá. Dos teasers à EVU. Vou tentar falar um pouco, complementando um pouco o que os colegas todos falaram anteriormente. Porque revitalizar é preciso, e esse é preciso já começa com uma provocação, né? O português nos permite isso, né? É preciso no sentido de necessário e é preciso no sentido de tem precisão? Vamos ver como é que a gente vai tratar desse assunto. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês, então, é essa agenda. Vou falar da visão geral dos teasers, ou seja, dos desinvestimentos, bacias operadoras, extensões de prazo de concessões solicitadas e aprovadas, e a VU, tudo isso em 15% é o nosso desafio. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês é uma visão. Por que estender vida útil é preciso? Porque são campos que não serão mais investidos pela operadora que aí estava, em função de uma reversão do seu portfólio. Alguém já falou, quem é que sonharia com 3 poços enchendo o FPSO com 160 mil barris? 120, 150, 140. Ok, então os campos maduros precisavam que alguém fizesse isso. E isso foi possibilitado por meio dos desinvestimentos. E o que começou a acontecer, então, nesses desinvestimentos? Nós tivemos 2017, tá? Foi a época que eu me aposentei e comecei a olhar para isso. Nós tivemos 8 polos desinvestidos, em 1, 2, 3, 4, 5 bacias diferentes. Em 2018, basicamente, um polo, Sergipe, Campo, Iranema. 2019, 5 polos. 2020, 15 polos. 2021, 1 polo. Então, esses caras aqui são os caras que estão na fase vinculante e ou de divulgação. Ou seja, esses ainda estão rodando esses teasers. Temos, então, os finalizados. Em 2017, nós temos, então, 8 polos vendidos. 2018, 3 polos daqueles que foram colocados. 2019, 7 polos. 2020, 5 polos. E agora, 2 polos, agora em 2021. Então, isso já mostra uma coisa para a gente. Todos esses polos, ninguém está adquirindo um polo, um campo, um sistema produtivo em 2021, sabendo que são campos maduros do BID 0 e, como tal, têm de ser descomissionados em 2025. Então, todos eles deverão passar por um processo de extensão do contrato de concessão, que é solicitado ao CNPE, e o CNPE autoriza a ANP a analisar. E, com isso, o que se espera também, aí o Mauro também já citou, outros já citaram, a gente espera que o fator de recuperação previsto na Bacia de Campos, em torno de 21%, no Brasil, em torno de 23%, a gente consiga chegar também numa média internacional em torno de 34%, 35%, alguns falam em 37%. Mas todos esses polos, todos esses campos, todos esses sistemas de produção deverão passar por um processo de extensão do prazo de concessão. Vamos seguir? Bom, e o que tem por aí, né, de plataformas? O colega da Petrobras trouxe o número de plataformas, eu trouxe 186 plataformas. Esse número foi consolidado entre o site da Marinha e o site da ANP. E dessas aqui, eu vou estar repetindo até um pouco dele, por isso, mas
esses números aqui talvez eu não tenha trazido dessa forma. Em Campos, 20 fixas, 23 semissubs, 27 FPSOs, 2 FSOs, 3 navios sondas. No Polo Sergipe, 25 fixas, 4 FPSOs, 1 navio sonda. Ceará, 9 fixas. Espírito Santo, 2 fixas, 1 semissub, 1 FPSO. Potiguar, 29 fixas. Santos, 2 fixas, 25 FPSOs, 11 navios sonda. Camamu, 1 fixa. Todo esse grupo aqui, dentro desse grupo, é lógico que tem algumas afetadas que estão com a idade menor que 15 anos, mas vamos ver, 60 delas já estão com a idade maior que 25 anos. 35 já estão com a idade entre 15 e 25 anos. Então, aqui, as que já estiverem em 20 anos, já começa a se pensar em fazer uma extensão de vida útil para elas. Mas como? Vamos lá. Primeiro, antes do como, é quem. Quem é que vai fazer isso tudo? Então, nós vamos pensar que, no Rio Grande do Norte, quem, como, quando. No Rio Grande do Norte, nós temos 24 operadoras. 21 no onshore, 3 no offshore. Na Bahia, nós temos 34. 34. No Rio de Janeiro, nós temos 28. Tudo no offshore. Sergipe, 14. Espírito Santo, 20. Ceará, 4. Não se somam, óbvio, porque tem mesmas que estão em vários estados. Mas é para mostrar quantas operadoras estão em cada estado e que deverão fazer um trabalho de extensão de vida útil. Alagoas, 8. Amazonas, 3. Maranhão, 7. São Paulo, 10. Minas Gerais, 6. Acre, 2. Amapá, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Essa diversidade, pluralidade, cada uma delas, a depender do seu campo, na sua concessão, terá a sua metodologia. Terá a sua metodologia para a extensão de vida útil de poços, de sistemas de elevação e escoamento, seja onshore, seja offshore, do sistema de produção, seja onshore, seja offshore, com as plataformas como nós as conhecemos, mas cada um deverá ter uma metodologia. Ou todos estão uma metodologia, ou parte usando uma metodologia integrada, mas como estão fazendo? Só para ter uma ideia, da Bacia de Campos, que tem uma geografia totalmente modificada já, antes a gente olhar para essa Bacia de Campos, via essas plataformas todas aqui, via essa malha de escoamento e via só um símbolo, BR. Agora a gente olha para essa Bacia de Campos e vê Tridente, Petrobras, Shell, Perenco, Repsol, PetroRio, Petronas, Equinor, Exxon, Petrogal, Chevron, e vai por aí. Todas essas operadoras, numa mesma malha, adquirindo campos maduros, uma malha com 20, 25, 30, se a gente considerar com a Aropa de 79, 42. Toda essa malha precisa ser constantemente inspecionada, manutenida, revitalizada. Para quê? Para quem esteja comprando hoje, que não vai operar até 2025, vai pensar em operar como já estão pensando até 2040, 42, 44, possa operar ou com a mesma malha revitalizada, com a sua vida útil estendida, ou fazendo alguma substituição aqui e ali, como a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas isso vai precisar ser feito. Extensão em prazos de concessões solicitadas e aprovadas. Só para dar uma ideia, daquele número de operadoras, daquele número de polos vendidos, como é que já está o número de solicitações? Esse dado só não está tão desatualizado porque eu fiz na mão, porque eu não consegui ainda pegar o dado mais atualizado dentro do CNPL da ANP, mas nós temos 128 pedidos, 6 definidos, reprovados, 53 anais, 62 aceitos. Esse foi o que eu refiz, porque eu incluí aqui as concessões do polo Pampo, Enxova, e do polo Pardo.
Então, eu já incluí aqui esse. Então, nós temos 62 já aceitos. São extensões que já vão levar campos a produzir além do BID zero, além dos 27 anos de concessão, que é além de 2025. Então, todos esses caras aqui estão fazendo análises. Análises para estender essa vida útil. Como? Bom, a primeira pista que eu faria, que eu entenderia como já conseguir fazer, ajudar alguém, seria, a primeira coisa que a gente vai ter que perceber é que existem existem resoluções que legislam sobre como fazer manutenção, inspeção, manutenção e revitalização de todo esse sistema produtivo. Então, temos de atender ao SGSS, quando estivermos falando de dutos, temos de atender ao SGSO, quando estivermos falando de plataformas, UEPs ou fixas. Estamos falando do RTDT, quando estivermos falando do duto que já chegou em terra, do RTSGI, das instalações que estão sendo vendidas. E aí já inclui o downstream. Saí do AP e já estou no down também. Inclui as refinarias. Estamos falando do SGIP, que trata dos poços offshore e do nosso famoso poço onshore. Estamos falando de Marinha, estamos falando de IBAMA. Todos esses órgãos aqui, reguladores, querem saber dos entes regulados como vocês estão fazendo. E, só para dar uma ideia, no mundo offshore, muitos já falaram, mas nós temos ali as fixas, os navios, as semi-submersíveis, nós temos os manifolds, nós temos rises e cabos umbilicais, nós temos as linhas e sistemas de ancoragem, nós temos plat, plane, árvore de Natal, temos o poço, temos o reservatório, temos a flowline, temos um mundo ali embaixo que precisa ser inspecionado, manutenido, revitalizado, atendendo aos órgãos reguladores, como foi mostrado no slide anterior. Para quê? Para que tudo isso traga o quê no final das contas? A continuidade de geração de riqueza na produção de campos maduros. E riqueza no sentido de participações governamentais, tributos, emprego e de toda uma vida em torno dos fornecedores de bens e serviços. É uma vida pulsando em torno de tudo isso aqui. Mas essa vida traz alguns riscos e a gente vai falar mais à frente. E tem os projetos de revitalização, como o projeto de Marlim. Eu não vou dizer como é que ele funciona, muitos já devem ter lido, mas eu vou aqui à extensão da vida útil de própria Marlim, que só o projeto de revitalização, tirando 9 plataformas e colocando 2, já dá uma boa ideia. Mas tem ainda o remanejamento, então a extensão de vida útil. E aí entra o Mauro, com toda aquela técnica de poços que ele apresentou, 21 produtores, 17 injetores só no FPSO 1, e mais 19 produtores e 15 injetores no FPSO 2. Veja o universo de extensões, de revitalização, para aumento do fator de recuperação desse campo incrível. Além disso, tem 280 quilômetros de linha contratados junto a uma empresa e mais 168 quilômetros de linha. Ou seja, nós vamos descomissionar centenas de quilômetros de linha e vamos lançar centenas de quilômetros de linha, revitalizando e estendendo essa vida útil desse campo dessa forma, que inclui descomissionamento, remanejamento, manutenção e retirada e instalação de novas unidades. Tá, mas o que a gente tem que levar em conta? Algumas pistas. O que a gente precisa ter em mente? Avaliar a ação da engenharia naval. Como é que está a integridade da estrutura naval de cascos, por exemplo, pontuns,
avaliação do risco de segurança, o risco de processo, o bow tie. Como é que estão as nossas barreiras de segurança? A avaliação de risco ao negócio, a capacidade de quitação de todas as pendências de manutenção topside, mas citei topside, mas que tem do mundo submarino também. Como é que está a nossa capacidade de quitação? E os riscos de poços, SGIP, subsea, SGSS, segurança, SGSO, dutos terrestres, já citei no anterior. Tudo isso atrelado da avaliação técnica com avaliação econômica. A curva de produção remanescente e os custos dessa produção. Como é que está o lift cost em função só de como está hoje, mais tudo aquilo que eu tenho que fazer aqui à esquerda da avaliação técnica. Os custos de manutenção subsea, topside, poços, e a análise desse fluxo de caixa, linkando isso tudo. Isso vai me levar à definição da data de parada de produção ou extensão de vida útil e, consequente, que é o nosso sonho dourado, aumento de fator de recuperação. Isso tudo jogado, como eu gosto de brincar, dentro de um liquidificador, do software, seja o que for, e que no final vai sair uma data ótima até onde eu vou poder estender a vida útil daquele meu campo, daquele meu sistema produtivo. Mas, brincando com o português novamente, já partindo para o final, Bruno, é preciso a EVU dos poços, mas temos que tornar cada vez mais preciso o modo de fazer, otimizando tempos e custos. É preciso, é necessário a EVU de linhas, umbilicais, dutos rígidos e flexíveis. Foi mostrado acima por quê? Equipamentos, sistemas de ancoragem. Mas fica a pergunta, já é preciso? Temos precisão para fazê-lo? É preciso a EVU das plataformas e seus módulos. Porém, já é preciso fazê-lo? Lembrando que temos plataformas com mais de 40 anos de instalação, num tempo onde sequer havia normas regulamentadoras. Hoje já são 37. E todas essas meninas experientes instaladas precisam se modernizar, precisaram para chegar hoje e poder se dizer, baseado em todos os estudos que eu já mostrei anteriormente, eu posso operar mais 20 anos. E, finalmente, é preciso EVU de todo o sistema produtivo de um campo. Entretanto, já é preciso fazê-lo de forma concatenada, trazendo um mínimo de garantia para órgãos reguladores, entes regulados e sociedade de que estamos operando esses sistemas de forma segura e rentável? E, finalmente, Bruno, esses exemplos aqui não são de outro país, tá? Mas é o estado de como está lá embaixo aquilo que é preciso e que precisa ser preciso. Estender a vida útil. Então, aqui um exemplo de uma ANM, umas placas, uns dutos. Outros exemplos. E era isso, Bruno. Eu espero ter cumprido os meus 15 minutos, se não, peço perdão. Mas era esse o recado que eu queria dar. Obrigado a todos. Ô, Mauro, obrigado. Você consegue, em 15 minutos, dar um panorama completo da atual situação do mercado, todos os desafios. Eu acho que foi excelente. Eu gostaria agora de convidar os palestrantes do segundo painel para uma rodada de perguntas e respostas. Na verdade, assim, eu selecionei uma pergunta, eu já vou mandar logo a primeira pergunta, que é direcionada para o Marcelo Mazzaropi, do DNV. Ela veio do professor, um abraço, professor Teodoro Neto. Problemas de fadiga acontecem normalmente em detalhes estruturais. O modelo de elementos finitos apresentado considera qual nível de detalhamento estrutural? Para o Marcelo Mazzaropi.
Perfeito, Bruno. Obrigado aí. Obrigado, Teodoro, pela pergunta. Na verdade, assim, o que a gente tem que olhar qual o caso, na verdade, que a gente está estudando, né? E definir para esse caso qual vai ser o detalhamento que a gente vai querer, porque, enfim, enfim, certamente você sabe, o detalhamento vai depender de qual é o mesh que você está utilizando, né? E quanto mais apurado for isso, né? Quanto assim, menorzinho ele for, mais precisão você vai ter nos seus cálculos, entendeu? Então, assim, não é pré-definido aqui, pelo menos para a gente, qual é o tamanho, né, desse mesh que será ser utilizado. Vai depender realmente de caso a caso, né, e, enfim, de qual vai ser a finalidade que você vai estar querendo endereçar ali. Perfeito, Marcelo. Eu vou fazer uma pergunta, talvez, se cada um puder fazer um breve comentário, tentar responder de forma sucinta, eu ficaria agradecido. Na verdade, o Mauro Destre citou diversos problemas, cada um pontuou aspectos diferentes da questão da extensão de campos maduros. Você tem a questão de gestão de risco, você tem a questão de conhecimento técnico e ambiental para se fazer uma life extension, você tem questões de aspectos regulatórios, etc., entre outros. Talvez, se cada um puder comentar, qual é o grande desafio hoje no Brasil para que a gente se comece realmente, efetivamente, a realizar a extensão de campos maduros. Se você pudesse pontuar, dentre tudo que eu falei, o principal desafio, talvez. Se cada um puder fazer um rápido comentário, eu agradeço. Pode começar, Mauro Destre, por favor, só para dar um direcionamento. Tranquilo. Rápido comentário. O que eu entendo que hoje é necessário, o que a gente precisa ter, o grande desafio, é justamente, Bruno, o que eu pontuei no final. Você concatenar todos esses elementos, todas essas análises de risco ambientais, jogar isso, vou brincar aqui numa grande Monte Carlo, e sair. Quem é o elemento que hoje puxa uma EVU para 3 anos? Eu consigo sanar todos os problemas em 3 anos desse cara? Consigo. Então, ele vai para 6, vai para 6. Tá bom. Quem é o cara que está aqui agora para 4 anos? Eu consigo sanar tudo? Então, esse cara vai para 7? Vai para 7. Ele vai para cima. Essa análise conjunta que consiga permitir que se opere, certo? Aquele campo com o máximo de segurança, o conjunto da obra é que eu ainda não consigo enxergar de uma forma estruturada, pelo menos ninguém ainda me apresentou e nem eu consegui desenvolver dessa forma. Perfeito. Mauro Nunes, por favor. Eu diria um pouquinho diferente, vou sair um pouquinho da caixa, tá? Eu diria que o gerenciamento da informação é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Porque envolve tudo isso, né? Se a gente conseguir obter informação, que muitas vezes a gente não tem toda a informação para tomar a decisão correta e acaba gastando um dinheiro a mais para verificar uma informação que a gente não tinha, tá? Então, eu acho que gerenciando a informação, a tecnologia ela é imprescindível na minha área, tá? Mas às vezes a gente pode evitar o uso dela utilizando tecnologias já existentes, né? Ou até baratas, se a gente tivesse um bom gerenciamento da informação, tá? Então, isso ajuda na tomada de decisões. Perfeito, Mauro. Johannes, por favor. Focando um pouco, mas provavelmente é aplicável às outras áreas também, mas focando nas unidades de produção, tem muito conhecimento pelo mundo afora e o difícil, provavelmente o mais difícil, é juntar esse know-how e manter ele para uso geral. Sabe, que cada vez a companhia aplica um truque uma vez, sabe, põe um monte de esforço nele e não tem a oportunidade de aplicar ele mais vezes, né, onde teria o ganho. Quer dizer, essa continuidade, eu acho que esse que é a parte difícil, esse que é o desafio aí. Muito obrigado. E Marcelo, por favor, Obrigado. finalizando. Eu vou, na verdade, meu comentário vai ser muito em linha com o que o Mauro Nunes mencionou também. Às vezes, tem o que ainda do desafio técnico, né? Quando a gente fala assim, as unidades hoje em dia
que estão precisando agora de passar por esse processo de extensão, né? Elas foram construídas há 20, 25 anos lá atrás, e aí numa época onde, hoje em dia, o acesso à documentação delas é difícil. A gente tem a questão da obsolescência dos equipamentos, que foi posto aqui no primeiro painel pela Nayara da ANP também, que é um desafio. Como você vai lidar quando, enfim, às vezes o OEM já faliu, já não estava no mercado, você não tem mais acesso ao dimensionamento dos spare parts, não sabe qual seria a tolerância para a fabricação de novas peças, por exemplo. Então, está muito relacionada, na verdade, ao gerenciamento dessa informação de projeto, né, dos projetos antigos. Coisa que acredito que daqui para frente a gente não deve sofrer tanto isso, porque já está tudo, né, a informação a gente consegue guardar muito mais, está muito mais disponível. Mas as unidades hoje em dia estão precisando, isso ainda é um desafio. Obrigado, Marcelo. Então, com isso, eu encerro o segundo painel. Agradeço mais uma vez a participação dos 4 palestrantes.